Vamos meditar então nessa passagem de 1 Reis, do capítulo 19, no versículo 11. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas, diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E aí você está falando de uma passagem que todos nós conhecemos, né? O profeta Elias, ele havia sido ameaçado por Jezabel, né? E depois de ter sido tão poderosamente usado por Deus, ele foge. Né? Ele foge, que isso é inerente do ser humano, né? Ele recebeu uma ameaça de morte, e aí ele foge, e ele se esconde numa caverna. E aí, lá em cima, ele fala para Deus: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei. E aí, quando Deus fala para ele que ele havia reservado 7.000, né, que não se dobraram diante de Baal, provavelmente para Elias foi uma surpresa, né? Porque ele falou para Deus que só ele tinha ficado. E Deus sabia desses 7.000, mas Elias não sabia. E a ausência desse conhecimento deve ter causado no coração de Elias também essa insegurança. Bom, matou todos os profetas, eu seria o próximo a morrer. E ele foi para a caverna. Ele esperava o quê? Se esconder de Jezabel e que Deus tivesse misericórdia dele e o levasse. Tanto é que ele chegou a pedir a Deus para morrer. Isso não é muito comum nos nossos dias, na vida de um cristão. Porque ele diz que estava o quê, Magda? Vê aí, nas manifestações da natureza. Então, aí a primeira manifestação que a Bíblia nos mostra aqui é do vento forte. É a primeira manifestação. Do vento forte, depois... Depois é do terremoto. Do terremoto. E por último, fogo. Por último, fogo, né? Você vê que isso retrata o que estava no interior de Elias. Isso. O vento forte, o terremoto e o fogo. Né? Isso aí está retratando o que Elias estava dentro dele. Como ele se sentia. É possível você ouvir a voz de alguém num vento forte? Não. Muito difícil, não é? Difícil. Um conselho que a palavra de Deus nos dá é que nós não devemos nunca tomar as nossas decisões, né, movido né, por essas circunstâncias. Por essas circunstâncias. Adversas, né? Porque para Elias ali a decisão melhor para ele seria que Deus o levasse. Que Deus o levasse. Né? O lugar onde ele deveria ficar era a caverna. E aí Deus, para falar com ele, Deus manda ele sair da caverna. Isso. Justamente por quê? Porque quando o crente está numa condição de vento forte, terremoto e fogo, ele não está em condições de ouvir a voz de Deus. Justamente como eu já tinha falado, porque a voz de Deus ele é o oposto a tudo isso. Então, quando nós estamos passando por uma adversidade, uma tribulação, o nosso estado interno, a nossa mente, o nosso coração, fica desse jeito. A nossa mente fica turbada, a gente não consegue processar direito raciocínios, né? O nosso coração fica angustiado, fica aflito, entra crise de ansiedade, algo que se fala muito nos dias de hoje, né? Os médicos, psiquiatras, né, mencionam muito a crise de ansiedade, a depressão, a angústia, e chamam de depressão o mal do século, e realmente é inerente do ser humano, dos sentimentos humanos, e Deus sabe disso. Né? Por isso, nesse episódio aqui de Elias, ele falou para Elias sair da caverna, para que ele então pudesse ouvir,
né, a voz de Deus. E é isso que todo cristão precisa estar atento. Se eu estou passando por um momento de muita turbulência, né, o vento está sacudindo muito o barco da minha vida, né, eu tenho que estar bem apercebido o momento que Deus quer falar comigo. Então eu preciso entrar num estado de sossegar o coração para que eu possa ouvir, para que eu tenha condições de ouvir. É, porque Deus só falou com ele, a voz mansa e delicada veio depois do vento, do terremoto e do fogo. Então o que a gente quer passar para os irmãos, de repente a voz que você está ouvindo agora é do terremoto, é do fogo, né? Do vento forte. E essa voz, essas vozes, elas agitam o coração. E elas fazem, muitas das vezes, com que o cristão ele venha tomar decisões precipitadas. Né? Porque o desejo dele é se abrigar do vento, é se abrigar da tempestade, né? E do terremoto e do fogo. Foi o que Elias fez. Ele entrou na caverna, então ele teve uma atitude natural. É natural. De repente você está passando por uma situação e você simplesmente está se sentindo desestabilizado emocionalmente. Né? Os seus sentidos, não é? Estão desestabilizados. Então é necessário você entender, não tome decisões precipitadas, não tome decisões baseadas no medo, né? Ou naquela ansiedade de se ver livre dessa situação que de repente você está vivendo. É necessário que você peça a Deus: Senhor, eu quero ouvir a sua voz mansa e delicada. Exatamente. Né? Porque é aí que veio a orientação direta de Deus para o coração de Elias. E acalmou, tanto é que ele saiu da caverna para fazer o que Deus havia mandado ele fazer. Exatamente. E uma outra coisa também que me chama a atenção nesse texto aqui é que o pensamento de Elias dentro daquela caverna é que não tinha mais jeito, né? E realmente esse é o pensamento que nós acabamos alimentando quando a gente está passando por uma situação difícil de adversidade. É que não tem jeito mesmo. E muitas das vezes, humanamente falando, não tem mesmo jeito, né? Precisa-se de um milagre. Milagre só Deus pode fazer. Então, às vezes, você, eu, qualquer um de nós pode pensar, essa situação não tem solução, né? Não tem jeito. Por mais que eu faça alguma coisa, não vai adiantar. Ou até mesmo a condição em que não tem recurso humano, ou seja, não tem nada que você possa fazer, né? Não tem o que você possa fazer, humanamente falando, para que haja uma solução, haja um livramento, um escape, né? Uma resposta. É uma situação em que você precisa realmente sossegar o coração e pedir a Deus que fale com você. E aonde é que você precisa ouvir a voz mansa e delicada do Senhor, até para acalmar o seu coração e também para te dar direção, para te dar as diretrizes, porque aqui, além do Elias ter saído da caverna para ouvir a voz de Deus, ele ali recebeu orientações, né? Ele recebeu ali orientações do passo a passo do que ele tinha que fazer, do que Deus queria que ele fizesse. Aonde entra uma dificuldade muito grande para nós, né, de esperar esse tempo de ouvir a voz mansa e delicada do Senhor para tomar as atitudes que Ele vai dizer. Às vezes a gente quer tomar a frente e fazer, não, eu vou fazer assim porque eu acho que assim vou conseguir um resultado tal. Não, vou fazer desse jeito porque eu acho que desse jeito é que eu vou conseguir o resultado. E aonde que a nossa mente fica confusa. E então Elias dentro da caverna ele estava assim. Por isso ele pediu a Deus que o Senhor o levasse, porque ele não via mais saída, ele não via mais solução, né? Aonde é o momento em que entra a intervenção divina. É verdade, porque você vê que apesar, né, dele ser profeta de Deus, ele estava acostumado a ouvir a voz de Deus. Ele sabia discernir a voz de Deus.
Mas naquele momento em que ele estava na caverna, o seu estado interno estava impedindo. Provavelmente ele orou, perguntou para Deus, Senhor, o que eu faço? Né? Que direção eu vou tomar na minha vida? E Deus não falou. O momento dele era um momento que ele não estava pronto para ouvir o que Deus tinha para dizer. Né? Então, às vezes, você está orando, você está clamando a Deus e Deus parece que não está te respondendo, mas é como você falou, né? É necessário acalmar o coração. Saber que a voz de Deus não está no vento, não está no fogo, não está no terremoto. Então, você já tem uma direção. Eu não vou tomar nenhuma decisão precipitada. Eu não vou procurar fazer nada baseado na agitação do meu coração. Eu vou tomar uma decisão ouvindo a voz mansa e delicada do Senhor. Deus vai falar através da sua palavra. Você orando, Deus vai falar com você. E Deus vai te dar a direção. E a direção de Deus é interessante, que Deus fala de uma forma que acalma o coração. A voz de Deus acalma o nosso coração. Né? A voz de Deus, ela é capaz de trazer sossego ao nosso coração. Descanso. Né? Descanso também. Né? Trazer descanso para o nosso coração. Nós não vamos obedecer a Deus com um coração inseguro, atribulado. Né? Pelo contrário, quando Deus fala, a voz dele traz ao nosso coração uma paz, uma tranquilidade, e aí nós temos aquela convicção de que o que estamos fazendo está debaixo da direção de Deus. E quando Deus manda, Deus providencia, né? Ele garante, Ele garante, né? Ele garante todas as coisas, não é? É verdade. Então vamos fazer uma oração por aquelas pessoas que nesse momento estão precisando aí de um socorro de Deus. De repente você está passando por um problema de enfermidade, você precisa de uma resposta de Deus, e seja em que área for da tua vida, que o Senhor venha acalmar o seu coração, e que Deus venha te dar uma direção, Deus vai entrar com provisão e com providência para aquilo que você tanto necessita, não é? Vamos fazer uma oração? Amém. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, neste momento, nós queremos entregar em suas mãos os nossos irmãos que estão passando, Senhor, por situações das mais adversas. Essas pessoas, Senhor, precisam de uma resposta. Quantas vezes, Senhor, nos vemos sem meios de sair, de resolver as nossas questões do dia a dia. Problemas de saúde, problemas, ó Deus, de angústia da alma, problemas que são aos nossos olhos impossíveis de serem resolvidas. Mas em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos agora, entra com providência. Repreende, Senhor, toda força contrária. Estende a tua mão, Senhor, dá sabedoria, abre os olhos do entendimento. De repente, Senhor, a resposta está diante dos olhos desse irmão, dessa irmã, e ela não encontra, não vê, Senhor, por causa do vento, por causa do fogo, por causa da tempestade, Senhor. Mas em nome de Jesus Cristo nós te pedimos nesta hora, estende a tua mão, Senhor, e remova agora toda dúvida, Senhor, toda insegurança. Senhor, faz cessar o vento nesta hora em nome de Jesus. Faz cessar, Senhor, o fogo, a tempestade. Faz cessar nesta hora o terremoto, Senhor. Acalma o coração desse irmão nesta hora. Meu Deus, livra-o da dependência do remédio. Livra-o, ó Deus, da dependência, Senhor, dos psicotrópicos, ó Pai. Estende a tua mão, ó Pai, para remover a enfermidade que não responde mais ao tratamento, que não responde mais, ó Deus, às orientações de um tratamento, muitas das vezes até de ponta, mas que não responde mais. Mas o Senhor, meu Deus, é o Senhor que nos sara. Estende a tua mão, Senhor, para repreender essa depressão, essa angústia, essa tristeza profunda, meu Pai, que insiste em ficar. Enche da tua presença, remova o pecado, afasta, Senhor, todo o sentimento contrário à tua vontade, e que essa pessoa, que esse irmão, receba do teu Espírito, Senhor, aquela palavra que venha trazer ao seu coração libertação, conforto e consolo pela tua presença. É o que nós te pedimos,
no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Então, que Deus te abençoe, né? Que o Senhor, Ele entre na sua vida ainda hoje com essa resposta. Que Deus te abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.